Quero aqui já agradecer a recepção que eu tive aqui. Ontem estive aqui e fiquei sabendo também de uma notícia. Minha esposa me contou no caminho de casa. Fiquei sabendo que o Flávio vai ser papai de novo. Parabéns aí ao casal Flávio e a Véia. Deus abençoe a vida de vocês. Isso aí, tem que encher a terra. Mas deixa eu correr aqui, que o tempo não espera ninguém. Meus irmãos, o texto que eu li aqui para vocês, do profeta Jeremias, o profeta Jeremias esse que foi chamado para pregar para uma nação, a nação de Israel. Interessante que eu estava meditando no livro do profeta Jeremias, e ele foi um profeta chamado para pregar uma nação que não ia aceitar a profecia dele. Deus falou que ele seria profeta, mas que o povo não aceitaria a profecia. E ele vem aqui nesse capítulo falando contra os pastores, contra o reino de Israel, contra o povo que estava ali pecando contra Deus e contra os falsos profetas. Ele vem ali falando acerca dos falsos profetas, homens que se levantaram no meio da nação e que falavam em nome de Deus, mas que Deus fala através do profeta Jeremias o seguinte: eu não mandei vocês falarem, eu não mandei vocês pregarem, mesmo assim vocês estão falando a minha palavra. Vocês contam sonhos, vocês contam visões de vocês mesmos e não de mim. Eu não enviei ninguém. Não, Jeremias se levanta para pregar no meio de um povo que não crê na profecia dele. Jeremias se levanta para profetizar no meio de um povo que está corrompido pelo pecado, pela idolatria. Um povo que não dá crédito mais à palavra de Deus. Tanto é que o povo tenta matar Jeremias. O povo não aceita as palavras que Jeremias anuncia através da boca de Deus, da palavra de Deus. E esses profetas, eles estavam ali falando coisas como se Deus tivesse mandado, sendo que Deus não tinha mandado. E quando chega nesses versículos que eu li aqui, juntamente com vocês, eu vejo o seguinte: Deus fala uma coisa interessante para o povo de Israel. Eles falam: acaso sou Deus apenas de perto e não Deus de longe? Faz uma pergunta para o povo. E fala: não adianta vocês quererem se esconder em esconderijos, porque eu vejo todas as coisas. Não adianta. O que Deus estava querendo dizer para o povo era o seguinte: não adianta vocês que estão profetizando acerca do meu nome sem eu ter mandado, fazer de conta que eu não estou vendo, fazer de conta que eu não estou vendo as coisas que estão acontecendo. Eu não sou Deus apenas daqueles que estão me buscando, mas daqueles que estão longe de mim, aqueles que se afastam de mim. Eu também estou contemplando as obras dele. Eu também estou vendo o que vocês estão fazendo. Eu também estou vendo as coisas que estão decorrendo no meio dessa geração, no meio deste povo que está afastado de Deus. E diante disso, irmão, eu comecei a meditar nesta palavra e eu vi algumas coisas interessantes para a nossa vida. Eu sei que o culto aqui é de missões, mas ontem, eu até falei com a minha esposa hoje, quando eu estava meditando na palavra de Deus, Deus me deu essa mensagem ontem à tarde. E quando o Júnior veio falar comigo aqui à noite, Deus me fez lembrar dessa passagem novamente. Deus me fez lembrar desse texto aqui. E eu falei até para minha esposa hoje: é isso que Deus quer que eu fale. Então, meus irmãos, eu aprendi algumas coisas interessantes para a nossa vida acerca desses dois versículos. Primeira coisa, irmãos, eu acho interessante é que Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 139 que o Senhor sonda e nos conhece. Glória a Deus. Que o Senhor sabe o nosso sentar, o nosso levantar. Ele sabe, Ele conhece, Ele penetra os nossos pensamentos. Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos. Glória a Deus. Ele
A Bíblia diz que, ainda não chegando a palavra na nossa boca, Ele já conhece tudo aquilo que a gente tem a dizer. Deus conhece todas as coisas. Não há nada que Deus não conheça. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que seja oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 4:13 que todas as coisas estão nuas e patentes perante Deus, a quem nós devemos prestar contas um dia. Todas as coisas estão diante de Deus. Não há nada escondido, não há nada oculto, não há nada que não seja revelado diante de Deus. Não há nada que possa ser escondido diante de Deus. Eu posso até esconder diante do meu pastor, eu posso até esconder diante dos obreiros, eu posso até esconder diante de alguém que está próximo de mim, mas diante do Deus Todo-Poderoso, todas as coisas estão nuas e patentes. E Deus fala o seguinte: eu não sou Deus apenas de perto, não. Eu sou Deus de longe. Sabe o que eu aprendo aí? Quando Deus fala Deus de perto, Ele está falando daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que buscam a Ele, daqueles que estão buscando a face dEle. Deus vê o trabalho dos fiéis. Deus contempla o trabalho daqueles que estão dispostos a doar-se diante dEle, a colocar-se diante do altar, a colocar a sua vida em santidade diante do altar do Senhor. Deus está vendo a sua luta, meu irmão. Deus está vendo a dificuldade que você está passando. Você que é fiel a Deus, talvez você entrou aqui nessa noite e pensou assim: Deus, eu não aguento mais a situação que eu me encontro. A situação está difícil, a situação está complicada. Eu não vejo saída, eu não vejo escapatória para a minha vida. Parece que o Senhor não age na minha vida, parece que o Senhor não está vendo nada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Deus está vendo a sua situação. Fique na dispensação da graça de Deus. Não se atormente, não se perturbe. Deus contempla o seu levantar, o seu deitar. E a situação que você está passando é para a glória dele, irmão. Certa feita, Jesus estava passando na estrada e tinha um cego. E os discípulos falaram assim: ei, Jesus, esse homem aí, quem pecou foi ele ou os pais dele? E Jesus olhou para os discípulos e falou o seguinte: ninguém pecou, nem ele, nem os pais dele. Ele se encontra nessa situação para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Talvez, meu irmão, você está passando por essa situação, você ainda não entendeu. Talvez você esteja passando por essa situação e você não está entendendo nada. Por que a sua vida está andando desse jeito? Por que a situação está complicada? Por que a situação está difícil? Talvez você não entendeu, mas deixa eu falar um negócio para você. Tudo isso é para que a glória de Deus se revele na sua vida. É para que Deus se revele o quão grande Ele é na sua vida. Deus não está passando desapercebido da sua situação, não. Deus está vendo a sua aflição. Deus está vendo a sua situação. Deus não te chamou para deixar você de lado, para deixar você esquecido. Deus te chamou foi para te acolher debaixo das suas asas. Deus te chamou foi para te proteger, foi para guiar os seus passos. Deus não te chamou para deixar você de escanteio, não. Quem deixa de escanteio é o diabo. O diabo é quem faz as pessoas ficarem jogadas. Esses dias, semana passada, para ser mais exato, eu estava indo para casa ali na avenida de carro. E eu passei em frente ali um bar. E eu vi um homem, um senhor, até falei isso lá no Namar. O senhor, pela afeição dele, pela aparência dele, já devia ser um homem que devia ter seus netos. E aquele homem estava ali, embriagado na frente do bar, dançando, e as pessoas olhando e ridicularizando ele. E eu falei para mim todo o seguinte: olha o que o inimigo faz na vida da pessoa. Humilha,
expõe ao ridículo. Mas deixa eu falar um negócio para você. Deus não te chamou para ver você passar situações ridículas. Deus não te chamou para te humilhar. Deus não te chamou para ver você largado, para ver você jogado, para ver as pessoas zombando de você. Deus te chamou para que a glória dele seja revelada. Deus te chamou, mas foi para que você representasse a presença dele. Foi para que você mostrasse que ele é o Deus Todo-Poderoso, que mesmo em meio à fornalha de fogo, ele vai estar lá. Mesmo na cova dos leões, ele vai estar lá. Mesmo na pior situação que você imaginar, Deus não vai te abandonar. Mesmo que uma mãe que amamenta esqueça o seu filho, Deus nunca se esquece dos seus. Deus não está querendo te abandonar. Deus não vai te largar. Deus não vai deixar você só. Deus quer você perto dele. Deus quer você do lado dele. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você seja um verdadeiro adorador. Você só aprende a buscar a Deus quando entra na fornalha, quando entra no vale, quando entra na cova. Talvez você não entendeu por que está passando isso, mas é porque Deus quer proximidade com Ele. Deus quer que você busque mais a Ele. Deus quer que você esteja perto dEle. Ele não quer que você seja uma pessoa longe dEle. Ele quer que você esteja próximo. E só está próximo quem tem intimidade, quem é amigo. Deus quer que você tenha proximidade com Ele. Essa luta não é para te matar. Vale não é, irmão, lugar de morte para crente. Não sei se vocês já perceberam, eu não cresci no sertão, no Nordeste. Eu sou de Alagoas, Maceió, mas eu não cresci lá. Eu não conheço muito essas coisas. Mas quando eu viajo, e às vezes eu olho as montanhas, vocês já perceberam que nos altos da montanha não tem árvores grandes? Já perceberam isso? As árvores grandes estão no vale, embaixo. Deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer. Quando você está no vale, é que Deus está te dando crescimento. Quando você está no vale, é que Deus está fortalecendo o seu tronco, as suas raízes. Quando você está no vale, é que Deus está te fortalecendo para quando descer as chuvas, descer as torrentes, soprar os ventos, a sua casa não caia, mas os seus pés fiquem firmados na rocha que é Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, aquela que ninguém pode tirar, aquela que ninguém pode quebrar. Deus está mostrando para você que este lugar, essa situação que você está passando, é para que você cresça, é para que você se fortaleça, é para que você chegue aos pés de Cristo, é para que você chegue mais perto de Deus, é para que você fique em intimidade com Deus. Deus está vendo o trabalho dos fiéis. A Bíblia diz que o trabalho no Senhor não é vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Deus está contemplando, Deus está vendo. Não se preocupe. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando isso, irmão Júnior? Porque é culto de missões. E culto de missões, ou departamento de missões, melhor dizendo, é um departamento que não dá status, que não dá mídia, que não dá ibope, porque é no oculto, ninguém vê. Aqueles que fazem missões, ninguém contempla, ninguém dá ibope, ninguém coloca no altar, ninguém coloca para colocar em destaque. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus vê o trabalho daqueles que estão lá fora, fazendo a obra sem ganhar mérito do homem. Deus está contemplando o trabalho daqueles que não buscam honra diante dos homens. Sabe por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Jesus falou certa feita o seguinte: se você buscar o galardão aqui entre os homens, lá no
tem galardão. Se você buscar honra aqui, no céu não tem honra. Toda honra, toda glória tem que ser para Ele. Toda honra tem que ser a Ele. Todo louvor tem que ser a Ele. O Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu estou querendo dizer? Ei, Júnior, não se preocupe se você ou aqueles irmãos que trabalham na missão não são vistos pelo homem. Deus está vendo o trabalho de vocês. Deus está contemplando o trabalho de vocês. O importante é a obra de Deus que está sendo feita. Deus está contemplando o trabalho daqueles que saem da seara para ganhar almas para o reino de Deus. Aqueles que se importam com as vidas que estão lá fora. Aqueles que não buscam status. Aqueles que não buscam ibope, mas buscam engrandecer o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus está vendo tudo isso. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo e vê todas as coisas. Mas há também o outro lado, deixa eu correr porque o tempo não espera. Há também o outro lado, eu falei aqui dos fiéis. Só que a Bíblia diz o seguinte: acaso sou Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Quando Deus fala que é Deus de longe também, Ele fala daqueles que não querem compromisso com Ele. Essa é a segunda parte da mensagem que Deus me deu. Aqueles que não querem compromisso com Ele, eu tenho uma notícia: Deus também está vendo os seus trabalhos. Deus também está contemplando as suas obras. Mas Alex, o que você está querendo dizer com isso? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte: a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, faz descer a chuva sobre justos e injustos. Mas também diz que chegará um dia em que nós vamos ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não adianta eu vir para o culto à noite e achar que sou crente. Não adianta eu vir no domingo à noite e achar que sou crente. Não adianta eu participar do culto e dar uns glória e achar que sou crente. Porque Deus vê a obra que você faz lá fora. É lá fora que você revela quem você é. É lá fora que você se revela realmente quem você é. Se você serve ou não a Deus. É lá fora que Deus está vendo a situação que você se encontra. Porque como diz o meu pastor Nandinho, ele fala o seguinte: que você ser crente na igreja para dentro é muito fácil. Porque você põe um terno na sua casa, põe a gravata, vem para a igreja e ali todo mundo é crente, irmão. Mas na hora que você está lá no seu trabalho, em que as pessoas te oferecem coisas mundanas, em que as pessoas te oferecem pratos mundanos, é nessa hora que você revela quem você é. É nessa hora que você revela se você serve ou não serve a Deus. É naquele momento em que você está na sua casa, sozinho, e está o seu computador ligado, a sua esposa esteja dormindo, talvez os seus pais estejam dormindo, e você está lá no computador, talvez você esteja ali, mas está vendo pornografia. Deus está vendo essas obras, Deus está vendo tudo isso. Talvez você esteja ali, mas a sua obra diante de Deus é deixada de lado, a sua vida com Deus é deixada de lado, porque você se preocupa tão somente em vir à igreja no domingo à noite. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus vê isso também. Deus não vê só a obra daqueles que são fiéis. Deus vê a obra daquele que no oculto ele deixa de ser crente. E quando se afasta do pastor, ele deixa de ser crente. Quando vai jogar bola com os amigos lá, fala mais palavrão do que aqueles que não servem a Deus. Deus está vendo tudo isso aí, irmão. Para com essa vida. Eu vim aqui, Deus me trouxe aqui, irmão, foi para trazer essa palavra. Deus me mostrou essa palavra. E é aquilo que eu ia falar. Eu não vou levar para casa aquilo que Deus me deu. É desse jeito que Deus me deu. E Deus fala para você: hoje é dia de mudança na sua vida. Hoje é dia de você tomar uma atitude. Hoje é dia de você mudar de vida. Hoje é dia de você deixar
trazendo para os nossos dias, ele falava dentro da igreja do Senhor. E aqueles que estavam dentro da igreja do Senhor não queriam compromisso com o Senhor. Aqueles que adoravam a Deus não queriam ter compromisso com Deus. Eles quiseram matar o profeta. E quando eu ouvi isso, eu lembrei de Jesus. Os sacerdotes, sabia disso? Os sacerdotes, os escribas, os homens que deveriam levar o povo até Deus, os homens que deveriam ensinar a lei de Deus. A Bíblia diz que eles fizeram concílio para matar Jesus. Era a casa de Deus, era o povo de Deus. O que você está querendo dizer, Alex? É que dentro da igreja existem muitos que não querem servir a Deus. Estão na igreja pelo benefício que Deus dá. Talvez estejam na igreja porque buscam uma bênção material. Outros estão na igreja porque têm medo de ir para o inferno. Mas eu quero dizer, mais uma vez, eu quero repetir, porque essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que hoje é dia de mudança na sua vida. Hoje é dia de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus não te trouxe aqui nessa noite para você sair daqui com a mesma vida miserável e desgraçada que você entrou. Deus te trouxe aqui para que você saia daqui como um profeta de Deus. Saia daqui como um missionário, uma missionária de Deus. Saia daqui e fale para os seus vizinhos que você quer ganhar eles para Jesus. Fale para os seus vizinhos que Jesus é o Salvador. Fale para a sua vizinhança, para os seus amigos de trabalho, para os seus amigos de escola, que Jesus é o Salvador do mundo e Ele mudou a sua vida e vai mudar a vida deles também. Deus te chamou aqui para que você faça a diferença neste mundo corrompido pelo pecado, para que você seja um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 6, que o Senhor, Ele está procurando os fiéis da terra, aqueles que vão habitar com Ele, aqueles que andam no reto caminho, esse servirá a Ele. Deus te chamou para viver uma vida de retidão e santidade. Deus não te chamou para ficar prostrado diante de ídolos. Talvez você esteja agora se perguntando: que ídolos? Não tem imagem na minha casa. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tudo que tira o seu tempo com Deus é um ídolo na sua vida. Se a TV tira o seu tempo com Deus, a TV é um ídolo. Se o computador tira o seu tempo com Deus, o computador é um ídolo na sua casa. Tudo que te afasta de orar, de buscar. Irmãos, eu até lembrei de uma coisa que eu vi no Facebook um tempo atrás. Uma vez eu li no Facebook a seguinte frase, pastor Valmir. Diz assim, que o Facebook e o Twitter foram criados para mostrar que não é desculpa a gente dizer que não tem tempo para orar. Porque a gente passa muito tempo nesses negócios, em Facebook e em Twitter. Mas quando a gente vai orar, a gente dobra o joelho, e se orar 10 minutos, a gente já está cansado. Mas Deus quer mudar a nossa vida a partir de hoje. É hoje. Não é amanhã não. É hoje. Deus quer que a gente mude a nossa vida. É hoje. É a partir de hoje. É a partir de agora. Deus não quer que você fique: mas eu preciso largar isso. Eu preciso deixar isso. Eu preciso abandonar isso. Deus quer que você coloque diante do altar. É hoje. Deus não quer que você deixe para amanhã. Não abandonar da vida de pecado. Deus quer hoje, irmão.
fiéis da terra. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Quando você está desempregado e sai para procurar emprego, é difícil de achar, não é? Sim ou não? São poucas as vagas, não são? Você tem que procurar, não tem? Se fosse muitas, você precisaria procurar? Não precisaria. Eu lembro do meu pai, quando eu era criança, quando ele veio para São Paulo, ele não precisava procurar emprego. O emprego praticamente batia na porta dele. Saía de um e a carteira já estava no outro. Não precisava nem procurar. Mas quando você procura, é porque tem poucos. E se Deus procura os fiéis, e se Deus procura os adoradores, é porque tem poucos. E Deus quer nessa noite que você faça parte desse pouco. Deus quer nessa noite que você faça parte dos fiéis, que você faça parte dos adoradores. Deus não quer que você ande longe, Deus quer que você ande perto. E outra coisa, o versículo 24 que eu li aqui para vocês diz o seguinte, eu vou ler de novo, preste atenção. Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Sabe o que Deus está querendo dizer? Talvez você agora, nesse momento, esteja falando no seu coração, não, essa palavra não é para mim. Não, essa palavra não tem nada a ver com a minha vida. Eu vou conseguir levar a minha vida desse jeito que eu estou levando e Deus vai me abençoar. Sabe o que Deus está falando para você aqui através desse versículo? Não adianta você querer se esconder, porque Deus já viu o seu coração. Não adianta você querer se esconder, porque Deus já contemplou o seu coração. Não adianta você querer dizer, minha vida vai ficar assim mesmo. Não vai ficar. Eu lembrei agora que certa feita Jesus mandou os discípulos atravessar o mar. E eles começaram a remar, e as ondas começaram a se levantar, e o mar começou a ficar revolto, e eles não conseguiam chegar do outro lado do mar, e Jesus começou a vir, andando sobre o mar, e eles falaram, é um fantasma, e aí Jesus falou, não tem mais, sou eu, e Pedro falou, então se é você, deixa que eu vá até aí, e Jesus falou, então vem, e Pedro veio e começou a afundar. E Jesus pegou ele pela mão, levantou e falou, ei, homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? E Jesus entrou no barco, e a Bíblia diz que quando ele entrou no barco, ele mandou o mar se acalmar, o vento parar, e tudo se acalmou, e a Bíblia diz que no mesmo instante, eles chegaram do outro lado. Deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer. Você vai remar, e não vai conseguir chegar a lugar nenhum sem Cristo. Enquanto Jesus não entrar no seu barco, enquanto Jesus não entrar na sua vida, você não vai chegar do outro lado. A sua vida não vai ter um futuro promissor. O seu ministério não vai ser promissor. Enquanto Jesus não entrar na embarcação, a sua vida vai de mal a pior. Você vai estar remando, você vai estar cansando, você vai estar ali sem fôlego e não vai chegar em lugar nenhum. Mas a partir do momento que você deixar Jesus entrar no barco, a sua vida vai fluir. Sabe por quê? Deus falou o seguinte para Josué, e eu estou terminando. Deus falou o seguinte para Josué: medita na minha lei de dia e de noite, para que te vá bem todos os dias da sua vida e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Quer que a sua vida vá bem? Busque a Deus. Busque a palavra de Deus. Quer deixar a sua vida de mal a pior? Abandone a Deus. Mas eu quero deixar para você o seguinte: a melhor escolha para você nessa noite, o que Deus tem falado aqui, é que você tem que aceitar a sua vida diante do altar, colocar a sua vida diante do altar em santidade a Ele hoje. Tome uma decisão na sua vida. A melhor decisão da sua vida é viver uma vida de fidelidade a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fidelidade. Aquela palavra que diz lá pela fé, no original quer dizer fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.